Os cânticos de louvor. Depois de alimentado, estando no campo com minha mãe querida e seu esposo José, tive o desejo de cantar alguns cânticos em louvor e ação de graças ao Pai, e com expressão muda fiz o coração de minha cara mãe entender isso, pois ainda não podia alçar a voz no canto, nem proferir palavra por causa de minha tenra idade. E assim lhe disse que fizesse junto com seu esposo José. Efetivamente, a mãe querida começou a cantar suavemente. José seguia, e eu, ao mesmo tempo, pedi ao pai que enviasse aves canoras para que também elas louvassem o Criador à sua maneira de cantar. De fato, atendeu-me o pai, e veio um bando de aves que se puseram a fazer eco à sua rainha e a louvar com vozes harmoniosas o Criador. Os anjos também cantavam suavemente cânticos de louvor, mas só minha querida mãe os ouvia. Depois de louvarem assim um pouco ao Pai, os anjos partiram, e minha querida mãe e José puseram-se a caminho. Enquanto estavam assim louvando o Pai, aprazia-me muito, esposa caríssima, ouvir aquelas harmonias, e meu pai muito se comprazia, tanto mais que também eu o louvava em espírito, uma vez que a humanidade estava impedida devido à infância. Oferecia ao Pai tais louvores para suprir a falta das pessoas ingratas que jamais sabem alçar a voz para louvarem o Criador, mas sabem exercitá-las em coisas que o ofendem e em elogios a coisas censuráveis. Como desagradam estas ao Pai e como me desgostam muitas neste ponto. Procurava, porém, suprir tal deficiência, fazendo com que fossem frequentemente louvado o Pai por minha querida mãe, e eu o bendizia na infância em espírito. Posteriormente, quando comecei a falar, fazia-o com minha própria voz, unido à mãe dileta, e o pai muito se comprazia, e eu experimentava um prazer muito grande, porque assim supria pelas faltas de meus irmãos, e muito mais me agradava ver o pai dar-se por satisfeito com o que eu lhe oferecia em suplência das deficiências de meus irmãos. Quer visitar a gruta. Começada a nossa viagem, esposa caríssima, e estando assim contente e alegre de volta à pátria, quis passar pela minha amada gruta e visitar novamente o lugar tão amado por mim, onde se realizara o grande mistério de minha natividade. Filo entender a dileta mãe, que tinha desejo semelhante de lá se abrigar e fazer a nossa pousada antes de nossa chegada. Na viagem ia discorrendo com o pai e tratava do interesse importantíssimo da salvação eterna de meus irmãos. Minha querida mãe conversava com José, seu esposo, explicando-lhes os mistérios divinos escondidos em minha humanidade. Eu estava a ouvi-los com grande gosto, como também meu pai comprazia-se em ouvi-los. Eu lhe oferecia suas conversas santas e pedia-lhe se dignasse inserir na mente de todos os meus irmãos semelhantes sentimentos em suas vidas e em seus entretenimentos, o que me prometeu o pai fazer, embora por poucos isso teria sido executado. A maior parte deles se dispersa em conversas vãs, ociosas, muitas vezes ofensivas ao pai, porque ofendem o próximo, que lhes compete amar, do qual se devem compadecer sem censurar e criticar. Mas para ter poderosa ajuda, deve a pessoa que se acha em companhia de outra, ou em viagem, ou em lugares fixos, digo, convidar a mim e a minha dileta mãe para fazer-lhe companhia e imaginar que estamos presentes, e assim conseguirá ter conversas santas como as de José em companhia de Jesus e Maria. Jesus na manjedoura.
Após chegarmos à gruta, entrou a dileta mãe com José e eu fiz com que entendessem que me colocassem na manjedoura onde estive deitado por tanto tempo. Deitou-me lá a querida mãe, sentindo grande pena, tanto por ter de deixar-me, como pela compaixão por causa daquele padecimento meu. Não obstante, obedeceu pronta a fazer a vontade divina. E depois de ter me colocado ali, prostrou-se, unida a José, e adorou-me. Veneraram em seguida o próprio lugar onde nasci, beijando o pavimento que foi o primeiro a receber-me quando recém-nascido. Oferecia, no entanto, ao Pai o seu sofrimento e os atos de adoração e de homenagem de minha mãe e de José. Pedi ao Pai se dignasse dar alguma consolação a ambos. O Pai o fez, elevando em êxtase sublime a querida mãe, no qual lhe exprimia sua vontade sobre que devia fazer em relação de minha pessoa. Estava ela com fisionomia tão amável que enchia de felicidade a alma de José, o qual a contemplava com atenção e devoção, e com isso se liquefazia de alegria a sua alma e fruía das delícias do paraíso. Ambos ficaram muito consolados. Voltando do êxtase, minha cara mãe começou a cantar cânticos de louvor e de agradecimento ao Pai. Por isso continuava a se regozijar a alma do afortunado José. Eu agradecia ao Pai a graça concedida à querida mãe e a seu esposo e ofertava-lhe os cânticos dela para que lhe fossem mais gratos. E pedia que os recebessem em suplência pelas almas ingratas que, depois de terem recebido as graças divinas e as consolações celestes, não se recordam de agradecer ao Pai tão grande favor, mas vivem esquecidas, como se fosse obrigação de meu Pai comunicar-lhes tal graças, enquanto ele tudo faz unicamente por bondade, sem que a criatura possa chegar a ter tanto mérito, sendo por si mesma indigna de qualquer dom e consolação celeste. As minhas ofertas agradavam ao Pai e ele ficava satisfeito por tudo. Jesus fala à mãe. Terminados os louvores, a querida mãe disse a José que se tomasse algum alimento e se repousasse por causa do cansaço. Foi José à procura de alguns víveres, ficou a querida mãe em minha companhia e olhava-me com muita compaixão, vendo-me em tanto sofrimento em leito tão duro e transido de frio. Não ousava tomar-me nos braços para aquecer-me, mas eu, querendo satisfazer ao seu desejo, falei-lhe com voz sensível e disse-lhe: Segurai, querida mãe, o vosso caro filho, fruto de vossas puríssimas entranhas. Ao proferir essas palavras, minha mãe experimentava Gláudio inefável, e aquecei com o fogo do divino amor que arde em vosso peito aquele que tanto ama a vossa alma. Tomou-me a querida mãe, estreitou-me com grande amor e aqueceu-me, porque na verdade seu seio era um fogo ardente de amor divino, alastrando-se com grande violência até no exterior a chama que lhe ardia no peito. Estando no colo de minha mãe, oferecia ao Pai aquele alívio, de fato muito grande, e rogava-lhe se dignasse dar consolo, refrigério e alívio a todas as almas que sofrem por meu amor na realização da divina vontade, e onde faltasse o socorro humano, ali acorresse ele com o divino e se dignasse inflamar com seu amor o peito daqueles que por seu amor dão algum refrigério ao próximo, a fim de que o fizessem com toda a caridade que convém e só por seu amor. Isto agradou muito ao Pai e ele prometeu atender-me às preces. Mas bem poucos são, caríssima esposa, os que se exercitam em tal ministério, e por isso poucos são os que se inflamam no amor de Deus.
alimento e repouso. No entanto, José voltou à gruta com pequenas provisões e, tomando ambos uma refeição, acendendo também um pouco de fogo para se aquecerem e tendo-me nos braços, isso para eles era o alimento mais agradável que jamais poderiam tomar. Estavam um tanto refeitos e aquecidos. Veio a hora do repouso, do qual tinham grande necessidade. Retirou-se José a um ângulo da gruta, a conselho da esposa, e repousou um pouco. E eu fiz minha cara mãe compreender que também ela devia descansar e me pusesse de novo no presépio. A querida mãe atendeu com grande prontidão, embora tivesse muito pesar de ficar privada de seu caro penhor. Acompanhada perto do presépio e nele apoiada, também ela brevemente repousou. Dormia o corpo, mas vigiava o coração, pela vigilância para com o amado filho e pelo amor para com o meu pai. Teve algum repouso também a minha humanidade, enquanto o espírito vigiava e falava com o querido pai. Agradecia-lhe o amor dedicado à minha dileta mãe, a José e a todos os meus irmãos, provendo a todos com tanta sabedoria em todas as suas necessidades, dando-lhes o repouso e a possibilidade de repousarem comodamente. E se bem que isso faltasse à querida mãe e a seu esposo, supria-o, todavia, com a graça, dando-lhes virtude para sofrerem as incomodidades do lugar e suavizando-lhes o sofrimento com a divina graça e celestes consolações, enquanto estava repousando. Pedi ainda a meu pai que se dignasse santificar o repouso de meus irmãos, em virtude do que eu procurava, querendo submeter-me a tal necessidade, e permitisse que o repouso deles servisse-lhes para conservar a saúde no intuito de melhor serviço e prática de obras virtuosas para sua maior glória e também em vista do trabalho indispensável à própria manutenção. Nisto ainda atendia meu pai, mas fazia-me ver também como muitos se serviriam do repouso para ofendê-lo mais, porque se o repouso lhes trazia aumento de forças e conservava-lhes o vigor do corpo, disso se serviriam depois para ofendê-lo e desonrá-lo, se bem que meu pai conceda a todos a graça de poderem preservar-se da culpa. Ele, não obstante, seguindo as próprias paixões e a sua vontade perversa, não estimariam a graça e assim tornar-se-iam cada vez mais indignos e com isso diminuiriam o amor com o qual o Pai lhes vai comunicando graças e assistência. Louvor da manhã. A querida mãe, tendo tomado algum repouso, convidou seu esposo a render graças ao Pai. Juntos louvaram-no e agradeceram-lhe quanto lhes dava e como de modo admirável os conservava. E isso faziam-no sempre juntos. Alegrava-me vendo a virtude e a união de suas almas tão agradáveis ao Pai e como por elas era glorificado. Oferecia esta complacência ao Pai e pedia-lhe se dignasse recebê-la para suprir, pelos que não sabem alegrar-se de ver que há no mundo pessoas que o louvam, honram e glorificam pela santidade de vida e a perfeição no agir. Agradava muito a meu pai que eu lhe oferecesse todas as ações e intenções minhas em suprimento pelas criaturas ingratas, e com isso ficava inteiramente satisfeito. A amada gruta. Tendo permanecido por pouco tempo na gruta de Belém, fiz minha dileta mãe entender que devia partir e retornar a Nazaré, sua pátria. Sendo tal a vontade de meu pai, manifestou a seu esposo José e prepararam-se para a partida. Muito me alegrava, como também minha dileta mãe, de estar na gruta, e lá ficaria todo o tempo de minha vida, até que chegasse a hora
de pregar, porque neste estábulo sofria muito. Aqui a pobreza, por mim tão amada, resplandecia em grau sumo, pois havia necessidade de tudo, e ali nada do indispensável se encontrava. Oh, ali estava contente o meu espírito, pois praticava todas as virtudes, das quais era tão enamorado e que tão gratas eram a meu Pai, pois a pobreza, a humildade, o desprezo, a humilhação, a abjeção, efetivamente tudo o que o mundo odeia, ali se encontrava, e era por mim suavemente amado. Privei-me da satisfação e ofereci ao Pai a prontidão com o qual renunciei ao que me era tão grato, como também lhe oferecia minha vontade inteiramente pronta a amar tudo que o mundo odeia e os sentidos aborrecem. E pedi-lhe se dignasse dar a todos os meus irmãos, especialmente aos meus seguidores, amor a todas as virtudes que eu tanto amava e praticava, para dar-lhe gosto. Desse-lhes graça de poderem praticá-las e imitar-me perfeitamente, particularmente na pobreza, na obediência, na humildade e no desprezo das coisas mundanas, pois são virtudes que tornam o homem digno de ser meu irmão e por isso companheiro, isto é, de habitar no reino dos céus. Vim à terra propositadamente para lhes conquistar este reino e ensinar-lhes a via para lá chegar com facilidade. O Pai atendeu o pedido e não deixa de dar a todos e a cada um em particular a graça exigida para a prática de tão belas virtudes, e juntamente com a graça estimular-lhes o coração para pôr em prática todas as virtudes que eu pratiquei como exemplo. Muitos utilizam bem as inspirações e a graça. Efetivamente, vês que existem muitos que exercem tais virtudes, mas quantos há no mundo que não fazem conta da graça divina, nem dão ouvido às inspirações e opõem resistência aos fortes impulsos sentidos no coração enviados por meu Pai. Destes, esposa minha, o mundo está cheio, e por isso, como sequazes do mundo, obterão justamente o prêmio que o mundo promete aos seus seguidores. Quanto me afligia, esposa minha, ver tantas almas, no restante bem cristãs, seguirem os ditames do mundo, fazerem e sofrerem muito mais pelo mundo do que aquilo que haveriam de fazer para seguir-me e imitar-me. Quando pensava nisso, oh, quanto me afligia, quanto sentia, oferecia todas as penas que experimentava ao Pai e pedia-lhe se dignasse aceitá-las para suprir a glória, a honra que lhe negavam meus irmãos, não querendo obedecer à sua lei, nem imitar-me a mim, seu exemplar, e sim seguir os ditames do mundo enganador. Cânticos de louvor. Antes de partir da cabana, convidei minha querida mãe a cantar cânticos de louvor a meu pai, juntamente com José, seu esposo, que às vezes a seguia de modo admirável, porém com voz muito submissa e humilde. Louvavam ao Pai e os anjos faziam eco à sua rainha, que eles bem ouviam. Deleitavam-se muito em ouvir os louvores e os suaves cânticos compostos por minha querida mãe, que, ébria de amor, suavemente cantando, feria-me o coração e cativava sempre a benevolência de meu pai. Oferecia ao Pai o prazer e o deleite experimentados ao perceber que ele era louvado por uma criatura tão amada e a ele tão agradável. Comprazia-me nela, juntamente com meu pai, e cada vez mais a dileta mãe se enchia de graça e de dons celestes. Em viagem. Terminados os louvores, a mãe e José veneraram o presépio e o pavimento que me receberam logo que vinha à luz e iniciaram a viagem para a pátria Nazaré. Como pobres que éramos e desprovidos de tudo, sofríamos muito naquela viagem, especialmente devido à estação
hibernal. Andávamos todos os três de modo humilde, mas com o rosto alegre, fazendo a vontade do Pai, ao qual oferecia o sofrimento e a minha humildade, contentando-me em ir no máximo num vil jumento, em suplência por meus irmãos que viajam com todas as comodidades e parece não saberem dar um passo senão levados com fausto e pompa, sem que nada lhes falte, nada querendo sofrer por meu amor. E aqueles que o sofrem fazem-no obrigados pela pobreza e não tanto por amor de mim. Oh, quanto mérito perdem alguns que vão visitar os santuários com todo o conforto, quase como se tivessem de viajar de um mundo a outro. Uma multidão de anjos acompanhavam-nos nesta viagem. Igualmente um bando de pássaros vinha cantar melodias a seu criador humanado. Pensava naquele tempo em tantos irmãos que teriam andado errantes à procura de algum socorro de cidade em cidade, mendigando o pão. Quanta compaixão sentia por seus padecimentos. Eu os via a todos um a um e rogava ao Pai quisesse socorrê-los e fazê-los encontrar ao menos o necessário, inspirando ao coração dos possuidores de bens que lhes dessem fartas esmolas. Na verdade, não há quem não seja provido pela divina beneficência, embora muitos não o mereçam por sua própria dignidade. No entanto, o Pai provê a todos, tendo-me prometido distribuir a cada um, embora indigno, quanto for necessário para a própria manutenção, como estas providências empenham as criaturas. Mas elas, ingratas, nem ao menos agradecem ao Pai tanta bondade. Eu, contudo, suplicava e simultaneamente agradecia ao Pai por elas, uma vez que vivia no mundo como resgate do gênero humano e para suprir suas deficiências e dar ao Pai a glória e amor que elas lhe negam pela ingratidão e o desamor. Repouso noturno. No caminho e descanso. Repouso noturno no caminho e descanso. Foram muitas as tribulações desta viagem. À noite, encontrando algum lugar conveniente, repousamos no campo, onde o manto de José servia na maioria das vezes de teto, e ali debaixo se punha de joelhos a querida mãe com seu esposo, olhavam o meu rosto, onde descobriam um raio da divindade que ali estava escondida, mas que eu lhe manifestava a fim de que se consolassem e confortassem em tempo de tantos sofrimentos. Só esta visão tornava-os cheios de todas as consolações que podiam desejar. Eu só estava aflito entre tantos sofrimentos, não querendo na maioria das vezes admitir consolação nem alguma. No entanto, estava com fisionomia jovial e majestosa, de modo que apresentava muito mais de divino do que de humano para consolar os aflitos peregrinos. Orava ao Pai se dignasse dar consolo a todas as almas necessitadas e aflitas por meu amor, a fim de que um raio da divina graça ilustrasse-lhes a mente de modo tal que chegassem a conhecer como em seus corações habitava o seu Deus e que, percebendo-o verdadeiramente por amor, crendo nele pela fé e experimentando-o pela doçura, viessem a ser consolados e confortados por sua graça e presença. Havendo-se detido um tanto, pois, a querida mãe José a contemplar meu rosto e fruir de minha presença tão amável, refaziam-se com um bocado de pão e água, depois do que davam graças ao Pai e a mim, e com novos cânticos louvavam a divina bondade. Os anjos acompanhavam os seus cânticos, bendizendo também eles o seu Criador. E eu tudo oferecia ao Pai, no que se comprazia,
mais do que em todos estes louvores. Depois dava-me a dileta mãe o seu puríssimo leite, que tomava com tanto gosto, tendo grande necessidade dele para sustentar a minha humanidade. Aqui está um pouquinho fora de ordem, por isso que eu estou demorando de pintar. Para sustentar a minha humana vida, até que chegasse a hora de pregar, porque neste estábulo sofria muito. Aqui a pobreza... Não, peraí, este aqui também acho que já foi, já. A minha humanidade precisava de alimento. Enquanto tomava o leite, pensava como me havia reduzido a um estado tão pobre e mendigante. Sendo Deus, achava-me tão diminuído e humilhado, reduzido a um estado tão miserável, necessitado de tomar alimento através de uma criatura e de ser por ela aleitado. E então, ao ver meu grande amor para com o homem, estando reduzido àquele estado por seu amor e a ingratidão do homem para comigo, até não fazer conta de tanto amor e caridade, suspirava e chorava, vendo-me entre tantos padecimentos. Oferecia ao Pai o amor e o sofrimento para suprir o desamor e a ingratidão dos irmãos e pedia-lhes desse tanta graça que ao menos reconhecessem o amor infinito que lhes dediquei, pois quis ainda, na mais tenra idade, sofrer tanto por eles e com tão grande amor e caridade. O Pai prometeu-me fazê-lo e, na verdade, não deixa de dar a todos luz para conhecerem o amor que lhes dediquei. Quanto sofri por eles e, igualmente, excitá-los à gratidão e à correspondência a tamanho amor. Mas nos corações endurecidos e cheios de amor próprio, produzem pouca impressão as inspirações divinas. A fumaça da soberba obscurece e extingue as luzes divinas, e a estima das coisas do mundo não lhes permite cuidar dos dons celestes. Depois de algum repouso durante a noite no meio de grande pobreza, apenas despontava o dia, a querida mãe e José louvavam o Pai como costumavam e punham-se a caminho para sua pátria. No entanto, eu, durante a noite, havia feito as habituais ofertas ao Pai e pedia-lhe que, por meus sofrimentos naquela noite tão escura, privado de fato não só de luz, mas também de qualquer conforto, se dignasse iluminar aqueles que estavam sentados nas trevas da ignorância e na sombra da morte pelo pecado. O Pai demonstrou-se nisto muito cortês e de fato jamais deixa de iluminar a todos qual o sol divino com os seus potentes raios, de sorte que quem quiser pode chegar a conhecer e adorar o verdadeiro Deus pelas grandes maravilhas que continuamente opera na natureza e na criação. E não há quem não conheça as obras de seu infinito poder em todas as coisas criadas visíveis. Por isso ninguém será excusado diante dele por incapacidade ou ignorância. De novo em viagem. Começamos, pois, a viagem assim, ao despontar o dia com tanto sofrimento. Eu lhe oferecia e pedia-lhe se dignasse dar a todos os irmãos tanta graça que pudessem, no princípio de suas vidas, encaminhar-se pela via da salvação, seguindo o caminho reto ensinado por mim, seu mestre e guia. E como já sabia que nisso muitos haveriam de errar e de se desviar, tomando nos primeiros anos o caminho da perdição. Mas ardorosamente orava ao Pai que os socorresse com graça e particular auxílios. Mostrava-se o Pai muito irado
para com meus irmãos, e eu via que a justiça divina devia exterminá-los todos do mundo no princípio de seus anos, seguindo o seu curso. Mas, quanto a esposa minha suplicava ao Pai que se aplacasse e a justiça divina derramasse os justos castigos sobre mim, querendo estar sujeita a todos os castigos merecidos por meus irmãos, como de fato aconteceu. Tanto orei ao Pai que concedeu a minha súplica de sofrer pelas faltas de meus irmãos naquela primeira idade. Depois, assistidos por graça particular, começariam a entrar pelo caminho reto da eterna salvação, como de fato muitos os fazem, correspondem à graça e, valendo-se das luzes divinas, reduzem-se ao estado de verdadeira perfeição e a seguir os meus ensinamentos. Mas muitos não querem se servir disso e seguem a má vida que iniciaram, e estes não terão escusa alguma a aduzir, enquanto meu Pai considera a todos e a todos dá a graça necessária para poderem entrar pelo caminho reto da salvação eterna. Obtido isso de meu Pai, em favor de meus irmãos, fiquei muito consolado, apesar de ter derramado muitas lágrimas para aplacá-lo e fazer com que condescendesse às minhas súplicas, nas quais muito se comprazia o Pai e bem me demonstrava o grande amor que me dedicava e a complacência que em mim encontrava, condescendendo a tudo que lhe pedia. E quando às vezes resistia, não o fazia por outro motivo, senão pelo gosto que tinha em perceber e ver que eu amava as criaturas, obra de suas mãos, que ele amava infinitamente, e assim alegrava-se muito que do mesmo modo as amasse também eu, e que estivesse pronto a sofrer tudo por seu amor, para que fosse por elas conhecido e amado conforme seu desejo. E vendo-as tão desviadas, alegrava-se muito que eu me interpusesse por elas junto dele, para fazer com que, por serem indigníssimas, não podiam encontrar graça em sua presença, se eu não lhe a obtivesse e merecesse com oração e sofrimentos. Alegrava-me muito ainda, esposa caríssima, ao ver como eu era, em favor dos irmãos, mediador tão grato e aceito ao Pai, que podia obter do mesmo todas as graças e todo o bem que ambicionasse para a eterna salvação deles.